Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois mecanismos do Kubernetes que são essenciais para a saúde de qualquer aplicação: as Liveness e as Readiness Probes. Elas são ferramentas poderosíssimas para aumentar a robustez, mas, se mal configuradas, podem virar o jogo e causar uma instabilidade em cascata. Vamos entender isso a fundo. Bom, vamos direto ao ponto. O problema central é essa distinção aqui. Um pod estar rodando, ou seja, vivo, não quer dizer de jeito nenhum que ele está pronto para receber tráfego e trabalhar de verdade. E é exatamente para resolver essa diferença que as probes existem. Vamos começar pela Liveness Probe. Para ficar fácil de entender, pense nela como um médico de plantão. A única função dela é checar os sinais vitais da aplicação e, se o diagnóstico for terminal, se não tiver mais jeito, a ação dela é bem drástica. E essa ação drástica se resume a responder uma única pergunta, que é a que realmente importa para a Liveness Probe. A situação da aplicação está tão ruim, tão sem recuperação, que a única saída é simplesmente reiniciar o pod do zero. O processo é bem direto, sem meio termo. A checagem falha 1, 2, 3 vezes até atingir o limite que a gente define, o tal do Failure Threshold. Bateu nesse limite, o Kubernetes não pensa duas vezes. Ele mata o container e sobe um novo no lugar. É uma medida extrema para um problema que ele considera irrecuperável. E como o Kubernetes faz essa checagem? Basicamente, existem 3 jeitos. O mais comum de todos é o HTTP GET, perfeito para aplicações web. A gente cria um endpoint, tipo um /healthz, e a probe fica batendo ali. Depois tem o exec, que permite rodar um comando direto dentro do container. Isso é ótimo para checar algum estado interno que não está exposto numa API. E por último, o TCP-Socket, que é mais simples. Ele só tenta abrir uma conexão numa porta. É uma verificação básica, mas muito eficaz para serviços que não são HTTP, como um banco de dados, por exemplo. Agora vamos virar a chave e falar da Readiness Probe, porque aqui a lógica muda completamente. Se a Liveness era o médico que toma uma decisão drástica, a Readiness é tipo o porteiro do prédio. O trabalho dela não é derrubar ninguém, e sim controlar quem entra e quem precisa esperar um pouco. A pergunta aqui é outra, não tem nada a ver com reiniciar. A questão que a Readiness Probe responde é: em que situação, mesmo que o pod esteja vivo e rodando, a gente deve parar, temporariamente, de mandar tráfego para ele? E aqui está o pulo do gato, a consequência da falha. Quando a Readiness Probe falha e atinge o Failure Threshold, o pod não é reiniciado. Ele continua lá, vivinho, rodando, mas ele é isolado. O Kubernetes simplesmente tira ele da lista do balanceador de carga, dando um tempo para ele se recuperar sem a pressão de novas requisições. Essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. A gente vê as checagens passando, tudo verdinho, de repente uma falha, depois outra. Quando atinge o limite que a gente configurou, nesse exemplo 3 falhas seguidas, pronto, o pod é marcado como not ready e sai do serviço. O tráfego para de chegar nele. Mas a história não acaba por aí. Como o pod não foi morto, ele tem a chance de se recuperar. Assim que ele consegue responder positivamente às checagens de novo, por um número de vezes definido pelo Success Threshold, o Kubernetes automaticamente coloca ele de volta no serviço. E a vida segue, ele volta a receber tráfego. Ok, a diferença conceitual ficou clara. Mas como a gente faz isso funcionar bem na prática? A chave do sucesso, ou do fracasso, está na configuração dos parâmetros. São eles que vão ditar exatamente como e quando cada probe vai agir. Vamos passar pelos principais. O Initial Delay Seconds é vital, ele dá um fôlego para a aplicação subir completamente antes da primeira checagem. O Period Seconds é a frequência, de quanto em quanto tempo a gente checa. O Timeout Seconds define o tempo de espera pela resposta, para uma probe lenta não travar tudo. E como a gente já viu, o Failure Threshold e o Success Threshold são os gatilhos que definem quando um pod sai e quando ele volta para o jogo. E falando em Failure Threshold, o valor padrão dele é 3. Agora pensa no impacto disso. Se a gente colocar um Failure Threshold de 1, qualquer instabilidade momentânea na rede, um pico de latência, poderia reiniciar um pod que estava perfeitamente saudável. Por outro lado, se a gente colocar um valor muito alto, tipo 10, um pod que entrou num deadlock de verdade pode ficar ali, consumindo recursos à toa por um tempão. Achar o equilíbrio aqui é crucial. Olha, se essa passada pelos parâmetros já ajudou a dar uma clareada nas ideias, aproveita para curtir o conteúdo e assinar o canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais análises técnicas como esta. Vamos em frente, porque agora que a gente sabe o que são e como configurar, precisamos falar de como usar isso com inteligência.
porque é muito fácil configurar uma probe, mas configurá-la bem, de um jeito que não cria um efeito dominó desastroso, aí já exige um pouco mais de cuidado. A regra de ouro é a seguinte: a Liveness Probe tem que ser super leve, rápida e atômica. Ela só pode checar o estado interno daquele container, e nada mais. O erro mais clássico e o mais perigoso é usar uma Liveness Probe para checar uma dependência externa, tipo um banco de dados. Imagina só, o banco de dados fica um pouco lento e, de repente, todos os pods da sua aplicação começam a ser reiniciados em cascata. É a receita para o desastre. E essa frase aqui resume o risco com perfeição. A gente usa probes para ter mais robustez, mas uma configuração ingênua pode fazer exatamente o contrário. Introduzir uma fragilidade sistêmica que não existia antes. Mas nem tudo é preto no branco, certo? E se a saúde de um serviço não for uma questão de sim ou não? Às vezes, a Readiness Probe, que só liga ou desliga o tráfego, não é granular o suficiente. Para esses cenários mais complexos, a gente precisa de padrões mais avançados, como Circuit Breakers. Numa Service Mesh como o Istio, por exemplo, um Circuit Breaker faz um trabalho parecido com o da Readiness Probe, mas de forma muito mais inteligente. Ele fica de olho no comportamento do tráfego, analisando métricas como latência e taxa de erros, e pode decidir ejetar um pod do balanceamento com base nesse desempenho. A grande vantagem aqui é a granularidade. Em vez de só cortar o tráfego de vez, um Circuit Breaker pode, por exemplo, reduzir o fluxo para um fio de água. Só um pouquinho de tráfego para testar e só reabrir tudo quando perceber que o desempenho daquele pod voltou a normal. É um controle muito mais fino. Então, para fechar, a mensagem principal é esta, bem direta. Liveness é para resolver uma situação fatal, e a solução é reiniciar. Readiness é para lidar com uma condição temporária, e a solução é pausar o tráfego. É fundamental saber escolher a ferramenta certa para cada tipo de problema. Espero que essa análise tenha sido útil para entender melhor como e principalmente quando usar cada uma das probes. Para mais conteúdo sobre o ecossistema Cloud Native, não se esqueça de deixar sua curtida e assinar o canal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!